dia, irmãos. Graças e paz. Quando o Danilo me chamou, né, e me desafiou, né, porque é assim que a gente se sente toda vez que é chamado para trazer um estudo para a igreja, é um desafio, né? Então, e é nisso que a gente tem orado já há algum tempo e trabalhado para aprender e se capacitar. Amém? Vamos orar? Deus amado e Deus santo, nós te louvamos por essa manhã, nós te exaltamos e te agradecemos pelo dom da vida. Pai, como é bom estar diante do Senhor e como é bom aprender do Senhor. Então, nessa manhã, eu me coloco diante de Ti, coloco a Tua igreja e que possamos aprender juntos da Tua palavra e que possamos cada dia mais anelar e ansiar por estar perto do Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Como vocês já viram no boletim, nesse mês de janeiro nós teremos a nossa classe, né, de AEBD de verão, né, e será trabalhado, né, a escatologia, né, e os temas, né, e hoje nós trabalharemos entre a morte e a ressurreição, e a próxima aula, a segunda vinda de Cristo, tá? A terceira aula, ressurreição e o juízo, e a última aula, destinos eternos. Então, nós, como igreja, precisamos aprender mais do Senhor. Né? Muitas vezes os assuntos são espinhosos, são dolorosos, mas nós estamos aqui para aprendermos juntos. Amém? E aí, o tema de hoje, né, é morte e estado intermediário. Né? E aí, a escatologia. O que vem a ser escatologia? É o estudo de quê, gente? É o estudo das últimas coisas. E importa para a gente saber o estudo, né, e saber sobre as últimas coisas. Né? E é interessante, quando o Danilo passou o material, deixa eu segurar aqui que eu me sinto mais à vontade. E quando eu comecei a estudar, né, sobre o assunto, e a gente começa a ser desafiado, né? Então a palavra de Deus, primeiramente, ela age em nós, né? E começa a mexer com os nossos pensamentos que muitas vezes nós tínhamos e nem pensávamos que tínhamos, né? E então, um dos materiais traz que a escatologia é o estudo das últimas coisas, mas, principalmente, é o estudo para onde vamos. Você parou já para pensar para onde você vai após a morte? E aí, se nós parássemos hoje e fôssemos ali para a rua e perguntássemos assim, fizéssemos uma enquete, para onde você vai após a morte? O que vocês acham? Quais seriam as respostas? Ninguém sabe. O que mais? Eu vou para o céu. Eu acho que a maioria falaria, eu vou para o céu. Né? Eu acho que a grande maioria falaria, mesmo sem pensar, eu vou para o céu. Né? Então, importa a gente saber para onde a gente vai? Importa ou não importa? Sim. Importa eu saber para onde eu vou. Então, e aí é interessante, não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Alice no País das Maravilhas, né? E aí tem uma parte do filme que a Alice está andando por um caminho e aí ela encontra uma encruzilhada. E ela fica em dúvida para qual caminho ela vai. E, de repente, aparece um sorriso. Primeiro aparece um sorriso. E depois aparece o corpo do gato. Né? Vocês lembram? E aí ela pergunta qual caminho ela deveria tomar. E aí o gato pergunta para ela, mas para onde você estava indo? Aí ela explica que ela não tinha nenhum destino em particular. E aí qual foi a resposta do gato? Alguém sabe? Então não importa. Se você não sabe para onde você vai, então não importa. Então tem muita gente que vive a vida sem saber para onde vai após a morte. E eu confesso que é um assunto, muitas vezes, espinhoso de você parar para pensar. Quando, né, nós,
quando nós paramos para pensar, né, para onde nós vamos após a morte. E aí hoje nós vamos tratar da morte física, né, e o estado intermediário após a morte. O que acontece conosco, nós cristãos, né, após a morte? E aí eu queria que nós abríssemos lá em Tiago 4,14. Tiago fala assim, Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, nós sabemos o dia de amanhã? Nós sabemos o dia da nossa morte? Não. Então, nós precisamos pensar a brevidade da nossa vida. Por mais que nós vivamos muitos anos, né, aos olhos humanos, né, quando a gente para pensar hoje, ontem mesmo eu vi uma reportagem que falava que a brasileira mais, mais idosa, né, 116 anos, né, e ela está como recorde, 116 anos. E mesmo essa idosa com 116 anos, se nós compararmos esses anos de vida aqui com a eternidade, não é nada. Né? Então, mas, mesmo assim, a nossa vida é breve, porque nós não sabemos quando será o nosso dia de partir. Né? E aí, por que nós morremos? Sempre foi assim? Esse seria o nosso plano? Seria o plano original do Senhor para a nossa vida? E eu queria que nós abríssemos lá em Gênesis 2, de 16 a 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhes deu uma ordem, esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é? E aí, lá em Romanos 5,12, se vocês quiserem abrir, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte é uma realidade para nós, gostando a gente ou não. Ela é uma realidade para nós. Então, a morte é uma consequência do pecado, né? Então, para nós, mesmo nós, que sabemos a nossa realidade, sabemos para realmente onde nós vamos, né? Porque a enquete na rua é assim: para onde você vai? Ah, eu vou para o céu. Tá, e o que é o céu? E o que você vai fazer no céu? E por que você vai para o céu? Muita gente não vai saber responder. Né? E aí, quem aqui já foi para o PMF? PMF, que é, se eu não me engano, a sigla significa Programa Missionário de Férias. Né? E aí as meninas, quando foram para o PMF, elas voltaram meio assim, porque tinha uma música que elas acharam inusitada. Né? Porque a música falava como? Se o seu coração parasse de bater agora. Se você for embora, para onde você vai? E aí fala lá: céu, inferno, pode crer, há 2 caminhos para você. Hoje, Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar dessa dúvida cruel. Né? Então, assim, parece assustador, mas essa é a realidade. Né? Então, eles tinham aquele tempo ali para fazer o evangelismo, e aquela música também era usada. Né? Então, para nós, às vezes, parece assustador, mas é isso mesmo. Se o nosso coração parar de bater agora, para onde nós vamos? Né? E, ao mesmo tempo que nos traz um grande temor, deve nos trazer também um grande alívio. Né? Então, vamos lá para Filipenses. Filipenses 1, de 20 a 24. Aqui é Paulo falando. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado,
Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Eu quero que a gente foque nesse trecho aqui. Porque o que é incomparavelmente melhor. Então, a morte para nós cristãos é sair do bom para o melhor. E não é só o melhor, é do incomparavelmente melhor. Então, se nós achamos bom estar aqui nessa terra, desfrutar das coisas dessa terra, que o Senhor nos permite desfrutar, estar com Cristo, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, mas isso aí, a questão da morte, nos isenta, né, por nós sermos cristãos, por sermos salvos, e isso a gente precisa ter em mente, que nós não estamos isentos de uma morte dolorosa. Né? E isso é muito sério. Só que nós precisamos focar naquilo que é muito melhor, incomparavelmente melhor, que após a nossa morte nós estaremos com Cristo. Muda ou não muda a perspectiva? Muda. Vocês já foram a algum sepultamento em que a gente via aquele extremo desespero, porque a morte nos causa essa dor da separação. Né? A gente não precisa, não é o fato de sermos salvos, de sermos crentes, e ali estar enterrando um ente querido, que nós não vamos sofrer, nós iremos sofrer. Nós iremos sofrer a separação. E aí um dos materiais, um dos livros, traz algo tão interessante que fala assim, que a morte de um salvo é como se nós estivéssemos em uma viagem e nós perdêssemos um companheiro de viagem. Mas esse companheiro de viagem, ele chegou primeiro em casa. Vocês já fizeram uma viagem boa? Uma viagem boa. Né? E aí, quando você chega em casa, como é bom chegar em casa. Né? Então, nós devemos encarar a morte assim. É fácil? Não é. Mas aqueles que vão antes de nós, é como se eles completassem a viagem primeiro e chegassem em casa. Muda a nossa perspectiva. E tira de nós o desespero, mas também traz para nós um alerta. Ao mesmo tempo que aqueles que morrem com Cristo já estarão com Cristo, aqueles que morrem e não são salvos já começam o sofrimento. Né? Então, isso acende o alerta para nós. Pensar que alguém que nós amamos, né? E muitas vezes aqueles que nós não conhecemos, os perdidos, né? Isso acende o alerta para que nós evangelizemos, para que nós levemos a palavra, porque triste coisa é você imaginar que alguém vai sofrer um sofrimento eterno. Não é? Então, nós precisamos saber que nós sairemos do bom para o melhor e chegaremos em casa. E aí? Será que só eu que tenho, né, ou que tive essas dúvidas ao longo da caminhada cristã? O que acontece conosco? O que acontece com o meu corpo? O que acontece? Né, porque, infelizmente, né, e essa é a realidade para nós humanos, nós vamos perder pessoas ao longo da caminhada. Ou ficaremos, né, iremos antes. E aí a gente tem essas dúvidas. E nós temos, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Né, para nos consolar, para nos orientar, para nos direcionar. Mas também nós temos as nossas confissões de fé. Né? Então, muitas vezes, a gente se pega perdido por coisas que a gente poderia estar ali examinando a palavra, buscando entendimento, buscando conhecimento, ou procurando alguém que sabe mais do que nós para estar aprendendo. Então, vamos lá. No breve catecismo, né, nós temos a pergunta 37, que diz o quê? Quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Aí a resposta.
A alma dos fiéis, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. O que a gente precisa entender? Que aprove o seu... Deus quis assim, que nós fôssemos formados, né? Nós somos uma unidade composta de aspecto material e imaterial. O aspecto material, o nosso corpo. E o aspecto imaterial, a nossa alma. Então, e aí nós vamos entender mais para frente o que acontecerá com o nosso corpo. Né? E muitas vezes nós colocamos o nosso corpo, não, isso aqui é só uma matéria, né? É só uma matéria, como se também não tivesse importância. E também tratamos esse corpo que o Senhor nos deu de forma desleixada e relaxada. E na criação, há sim um propósito para o nosso corpo. E na ressurreição também. Amém? E aí, a pergunta 86 do Catecismo Maior diz assim: que é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? A comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja visível gozam imediatamente após a morte consiste em serem aperfeiçoadas. O que vai ser aperfeiçoada? A alma, né? Serem aperfeiçoadas em santidade em as suas almas e recebidas nos mais altos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, os quais até a morte continuam unidos a Cristo e descansam em suas sepulturas, como em seus leitos, até que no último dia sejam unidos novamente às suas almas. Quanto às almas dos ímpios, são imediatamente depois da sua morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores. E os seus corpos ficam guardados nas suas sepulturas como em cárceres, até a ressurreição e o juízo do grande dia. Então, vocês já pararam para pensar na seriedade da nossa morte? Né? Às vezes a gente só trabalha com o temor da morte, do processo da morte. Né? A gente fica pensando, mas como eu vou morrer? Né? Como o fulano de tal vai morrer? E, às vezes, a gente ora. Por isso, Deus, que seja uma morte tranquila. Né? Mas, após a morte, é o que realmente vale, meus irmãos. É onde nós viveremos, para onde nós vamos. E aí, para onde nós vamos? Vocês já pararam para pensar? E nós estamos aqui para aprender, porque talvez você pensava de forma diferente. Eu acho que eu vou ficar dormindo. Né? E nós vamos aprender mais para frente que existem posições divergentes, diferentes da nossa. Mas nós precisamos saber, né, o que a nossa fé reformada fala. Para onde nós vamos? Então, o estado intermediário. Então, após a morte, eu já sei que eu já vou diretamente a estar com Cristo. Vamos lá, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aí, muitas vezes, nós temos o temor da morte, né, e o temor do que podem nos fazer. Mas devemos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E viver com o Senhor, né, já mirando na eternidade. Essa deve ser a nossa grande preocupação. E aí, quando a gente fala de estado intermediário, muitas dúvidas vêm à nossa cabeça. Mas lá eu vou estar consciente, eu vou estar inconsciente. Né? E vamos lá para Lucas 23. De 39 a 43. Alguém pode ler para a gente? Um dos malfeitores crucificados blasfemava, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Não? Nem. Lucas 23. Isso, até o 43. No 40 agora. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus e
nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este sem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o 43, não é? E Jesus disse, quando ele estaria com ele no paraíso? Hoje. E há uma confusão e a divergência, né, que muitos alteram a vírgula, né, para dizer que o ladrão não estaria com Jesus hoje no paraíso. E Jesus não falou assim, olha, quando eu voltar, você estará comigo no paraíso. Né? Quando passar num tempo futuro. Não, hoje. Então, aquele malfeitor, né, já esteve com Cristo no paraíso naquele dia após a morte. Né? E o que aconteceu com Jesus após a morte? Ele foi sepultado. E só depois ele ressuscitou. Não foi? Então, e aí nós precisamos entender que após a morte, nós, salvos, já estaremos com Cristo no céu. No céu, no seio de Abraão. Mas também aqueles que não são salvos, imediatamente após a morte, estarão aonde? No inferno. No Hades. Então, assim, é muito sério. É muito sério quando a gente para pensar. Né? E é muito sério também quando a gente não para pensar. Né? E vamos lá, para uma passagem bastante conhecida, que é Lucas 16, de 22 a 31. Lucas 16, de 22 a 31. Aqui eu coloquei o maior, mas ali está Lucas 16, de 21 a 28. Né? Alguém pode ler para a gente? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, só nessa passagem aqui já cai por terra muitas teorias. Né? Porque teorias de que o morto voltará, não é? Então, assim, é importante que nós saibamos. E aí, Calvino traz para a gente que o estado intermediário, ele é o quê? Ele é bênção e expectativa. Bênção porque eu já entro, né, no gozo celestial. Eu já vou para o céu. E nós lá já estaremos em felicidade com Cristo. E de expectativa por quê? Está completa a obra? Não. Porque nós ainda aguardaremos a ressurreição de quê? Do nosso corpo. Então, e também é provisória e incompleta. Né? É um estado intermediário, provisório e incompleto. Eu vou ficar ali até... Não, eu vou ficar até a segunda vinda de Cristo. Né? Onde o meu corpo será ressuscitado e glorificado. E aí, meus irmãos, a gente precisa ter muita
tranquilidade, porque o que não está escrito na palavra de Deus, a gente não tem que ficar especulando. Ah, como vai ser o meu corpo? Ah, vai ser assim, vai ser assado. Né? Então, às vezes, a gente até brinca, mas eu não quero esse corpo. Mas eu preciso entender que é nesse corpo, é esse corpo que será ressuscitado. Sem pecado, sem mancha, né? Sem esse peso do pecado, mas é esse corpo. A Alessandra não vai ressuscitar a Juliana. Não, a Alessandra vai ressuscitar a Alessandra. Então, a gente precisa ter em mente e a gente precisa crer nisso, que é esse corpo que será ressuscitado. Então, é incompleto e provisório, porque a gente vai ficar aguardando. Se eu morrer hoje, quando Jesus voltar, até esse período, eu já vou estar em felicidade com o Senhor, mas é uma bênção provisória e incompleta. Amém? Assim também, os não salvos já estarão em sofrimento no inferno. Então, a gente precisa também olhar o outro lado da balança. Né, para trazer também, porque é muito fácil para eu pensar sobre a minha vida, estou salvo, vou morrer, né? E os outros, deixo para lá. Não é assim. Não é assim. E aí, como a gente vai ver ali mais para frente, há consciência, haverá consciência. Nós não estaremos ali dormindo, não, nós já estaremos ali felizes e conscientes. Conscientes. Então, já vou estar desfrutando da alegria celestial e aguardando a ressurreição, porque o Senhor quis que o nosso corpo fosse ressuscitado. Seja ressuscitado. Amém? Vamos lá em Romanos 8. Deixa eu só dar uma contribuída, só porque você vai mudar de texto aí. No verso 31, isso é importante, porque ele fica preocupado com a família. Ele tem consciência da família. E ele acha, então, a resposta do pai Abraão é que, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, ou seja, milagres não são suficientes para persuadir alguém sobre as verdades do reino dos céus, aqui na terra e no estado intermediário. Então, ele fala a Moisés e os profetas, é porque eles têm a palavra de Deus. Então, o que a igreja tem, ela não precisa se preocupar em ter milagres, porque muita igreja fica preocupada com isso. Ah, mas eu não tenho milagre, eu não tenho poder para testemunhar. Não, a gente tem Moisés e os profetas. É a palavra, é o meio para a igreja levar ao mundo as verdades do reino dos céus. Por isso que é estranho para mim que a igreja faça tudo menos pregar a palavra. Isso é estranho. A igreja pode fazer tudo, desde que isso não atrapalhe a pregação da palavra. Isso é importante, porque é este o meio ordinário, vamos colocar dessa forma, né, de convencimento das pessoas. Então, acho que se a gente acredita no estado intermediário, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é que eu vou fazer esse ano para testemunhar da palavra de Deus? Isso é muito importante. Obrigado. É só porque você ia mudar de texto. Desculpa incomodar. Não. Romanos 8, 10 e 11. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Muito bom. Vocês estão vendo, perceberam essa ênfase do corpo, né? Do corpo. Eu preciso ter em mente que o meu corpo será ressuscitado, né? E aí nós vamos ver ali para frente que muitos acreditam que precisa de algo a mais para que você seja salvo, que você vá para o céu. Né? Então, eu preciso entender que quem dá e traz esse aspecto de imortalidade é o Espírito Santo. É o Espírito, é o Senhor. E eu achei interessante que o material traz assim que muitas pessoas que não se dizem espirituais ao longo da vida não entendem que ela pode não acreditar, mas após a morte,
ela continuará vivendo, mesmo que ela ache que não. Ela vai continuar vivendo, ou para a felicidade ou para o sofrimento, né? Então, vamos lá? Mas nós temos posições divergentes à nossa. A gente não vai se ater e não vai gastar muito tempo, mas a gente precisa entender como as outras pessoas pensam, né, a respeito da morte. E aí, uma das posições é o aniquilacionismo. O que diz o aniquilacionismo? É uma crença antibíblica de que aqueles que vão para o inferno não sofrerão castigo eterno, mas um dia eles vão deixar de existir. Danilo, pastor, quer contribuir? Tá tudo. Tá. Então, ele simplesmente deixa de existir. Então, ele sofre uma punição por um tempo, mas ele vai ser aniquilado. É como se a sua alma fosse aniquilada. E não é assim. Ele vai sofrer eternamente a punição dos seus pecados, né, e por não ser salvo. E aí, uma outra corrente, uma outra doutrina, é o sono da alma. Vocês lembram que eu falei que nós estaremos conscientes, né? E aqui diz que o sono da alma é assim: apesar da morte trazer descanso... Não fala assim. Apesar de a morte trazer descanso para a alma, e a Bíblia frequentemente referir-se a ela usando o eufemismo do sono, vocês já ouviram falar? A pessoa está dormindo, né? Mas a nossa alma não estará dormindo. Não é correto supor que, no estado intermediário, a alma dorme, ou que permaneceremos inconscientes, ou num estado de animação suspensa até a ressurreição final. Nós estaremos conscientes. Pode falar. Só duas coisas que eu estou lembrando, Alessandra. No texto de Romanos que você leu, que fala que o Espírito vai nos vivificar. Então, se a gente acredita, isso é muito importante, que o Espírito Santo é quem nos tirará do estado intermediário, que a gente vai estar consciente, mas está faltando alguma coisa, esse mesmo Espírito habita dentro de nós e nos ajuda hoje a vencermos os nossos problemas pecaminosos. Eu só estou dizendo isso porque eu discordo completamente, por isso que essa é uma pergunta, uma discussão grande aqui. É daqueles que falam que nós somos escravos, mesmo os crentes, de determinadas questões que nos levam a ter atitudes pecaminosas. Não somos, não. Se o Espírito que vai trazer uma dificuldade como essa de ressurreição, o Espírito já está atuando agora para nos dar vida. Eu só estou abrindo uma aspa aqui, fecho, porque isso aqui vai ser usado depois para aqueles que falam de hábitos escravizadores. Então, o crente não tem hábito escravizador, ele tem o Espírito Santo. Ele tem dificuldades, mas não hábitos escravizadores, tá bom? A segunda questão é que eu tive um professor sobre o aniquilacionismo, que era o grande nome do grego da Igreja Presbiteriana Conservadora. E que ela surgiu exatamente porque, num dos sermões de prova, um camarada pregou sobre a aniquilação da alma. E aí a galera respondeu, era da Igreja Presbiteriana Independente, e eles perguntaram, mas como é que você prega uma situação como essa de aniquilação da alma? E o camarada disse assim, quem me ensinou foi o professor que está aqui. E aí gerou aquele constrangimento enorme, porque ninguém sabia que o professor estava ensinando isso, e essa foi uma das razões para a criação, saindo da Igreja Presbiteriana Independente, a criação da Igreja Presbiteriana Conservadora. Saíram exatamente por conta desse ponto, de gente que fala tanto da IPI, que fala contra a maçonaria corretamente, mas chegou nessa questão da aniquilação, eles escorregam, e isso foi porque a Igreja Conservadora existe até hoje. Então, eu estava com um professor que estava no dia, e ele contou essa história para nós, só para ajudar ele. E é tão sensível ver que, até dentro da nossa denominação e da nossa fé reformada, muitas vezes a gente vai ter dúvida, gente. Né? A gente vai ter dúvida, mas a gente precisa seguir firme e com fé, que, igual o pastor falou,
É o mesmo Espírito que tem o poder de vivificar o nosso corpo, é aquele que tem poder para nos livrar dos pecados. Né? Então, assim, será que o que pode mais não pode menos? Ele pode muito mais. Né? E aí o sono da alma é esse estado intermediário que as pessoas acreditam, e tem algumas religiões que acreditam no sono da alma. Só ressaltando o quanto essas doutrinas, que são muito comuns na igreja, né? A gente vai conversando por aí, a gente vai descobrindo que muita gente pensa assim secretamente, né? Mas o quanto essas posições enfraquecem as afirmações que você acabou de ler para a gente, né? A gente leu tantas afirmações importantes sobre tanto o nosso consolo de estar imediatamente com Cristo, né? Quanto a seriedade da morte para daqueles que vão para o inferno e tudo mais. E aí tem correntes aniquilacionistas que vão pensar que a pessoa nem para o inferno vai, né? Morreu, acabou. Cessou a existência. E isso enfraquece demais a Escritura, porque a gente leu Jesus falando para o ladrão ao lado, e Paulo falando da sua esperança, que morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque Cristo está lá onde a gente vai, né? E se a gente tentar diluir, a gente perde o nosso consolo da nossa morte. A gente dilui, enfraquece demais a nossa esperança. A gente vai ficar dormindo para quando Jesus voltar, né? E também é difícil entender de onde que eles tiram essas conclusões das Escrituras, né? Esse é outro problema. Mas só ressaltando o quanto a visão bíblica, ela é mais encorajadora e mais séria, né? Faz a gente prestar mais atenção e, ao mesmo tempo, nos consola mais, porque nos nossos enterros, como você falou no começo, o amigo já chegou no destino, né? E isso é extremamente consolador. E a outra doutrina é a do purgatório, né? E isso aqui eu tirei de sites católicos, tá? Site católico e o próximo, site espírita. Como um estado de purificação final, destinado às almas que, embora já tenham sido salvas, ainda carregam as consequências temporais do pecado. O que acontece? Pensar assim é como se o sacrifício de Jesus não fosse extremamente suficiente para nos purificar dos nossos pecados e nos salvar. É como se nós ainda tivéssemos, né, a capacidade de nos salvar completamente. Olha como é sério isso. Né? Cristo é suficientemente capaz, e foi suficientemente capaz, de morrer na cruz e me lavar dos meus pecados. Então, não faz sentido eu ir para o céu, ou ir para um lugar e ali ser purificado do meu pecado. Né? Então, para nós, isso não faz sentido. E a outra é a reencarnação, que diz assim: é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem em comum com o antigo. E aqui a ideia é assim: eu venho reencarnando, né, e evoluindo, né, e que é o contrário do que nós acreditamos. Nós morremos uma só vez. Nós morremos uma só vez. E é tão interessante que, quando eu fui pesquisar, gente, eles usam a Bíblia, e colocam como cristãos. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Muitas vezes com sincretismo, né? Eu aceito tudo, eu acredito em tudo, e não é assim. A gente precisa estar firme no que a gente acredita. E se eu ainda não estou firme, eu preciso buscar conhecer do Senhor. Seja através da sua palavra, seja através dos símbolos de fé que nós temos. Né? Hoje em dia, é tudo tão mais fácil para nós. Se você não tem um livro, você abre o seu celular, você consegue estudar, você consegue aprender. Né? Você consegue conversar uns com os outros e se edificar. Então, a gente precisa estar firmado na nossa fé em Cristo. Porque, senão, a gente é levado.
teria que estar muito melhor, muito né? melhor. Já vieram, já evoluíram, já passaram, né? Já o mundo já ficou bom, né? Cai por terra isso, né? Sim. Porque ainda tem esse lado aí que a gente é de fala, evolução, né? Nossa, já vim, já purifiquei, o mundo tá desse jeito, né? E nós não somos capazes disso, gente, de evoluirmos por nós mesmos. Se não fosse o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, estaríamos estagnados e mortos nos nossos pecados. E sobre o purgatório, lembrando que a Igreja Católica ainda não só acredita em purgatório, mas como ainda trabalha com indulgência, né? Então, esses dias estava lançando aí de novo o ano da indulgência, e esse é o tipo de coisa que me afeta assim, de um jeito, quando eu vejo a Igreja Católica ainda trabalhando com indulgência, parece que a gente está em 1500 ainda, né? E às vezes a gente tenta... Foi o estopim da reforma, né? Pois é. E indulgência é essa noção de que você... E eles trabalham com... Tem janelas de oportunidade, porque se você tiver em algum ano específico, tem uma indulgência plenária, né? A alma vai sai direto do purgatório, então você não vai precisar passar pelo purgatório. E eles podem não vender mais, mas tem que fazer viagem para Roma, tem que fazer viagem para lugares santos. E tudo bem, e aí o pessoal quer falar que melhorou bastante. É claro que bom que eles não queimam mais hereges e tudo mais, mas ainda trabalhando com esse tipo de ideia de salvação por mérito próprio e vendendo a salvação por obras, né? E a própria o Espiritismo é a questão da salvação por obras. Quanto mais, né, eu serei salvo. E não é assim. Só abre em Hebreus 9 lá, só para eu ajudar nesse ponto aqui. Isso é uma questão muito importante. Hebreus 9. Sobre o que a gente pode fazer por alguém. Do mesmo jeito que a pessoa não pode, já vai direto para o céu e para o inferno, então tudo que a gente tem que fazer por alguém é em vida. E acreditar nisso é acreditar que depois da morte, a gente vamos orar por alguém, vamos interceder, você fica amarrado à pessoa. Por isso que a igreja tem que evangelizar e fazer tudo que ela tem que fazer em vida. E nem também, num certo sentido, nós não seremos mais puros ou teremos melhores oportunidades se nós formos para Jerusalém, no Muro das Lamentações, ver onde Jesus morreu. E se eu não tiver dinheiro, não for lá, eu vou ser santo igual todo mundo. Porque eu vejo gente da igreja que vai para lá ser batizado no Rio Jordão, como se isso fizesse alguma diferença. Não é o Rio Jordão que faz diferença. Isso é uma indulgência protestantizada no meio da igreja. Tem nada a ver, se não tiver dinheiro para ir para lá, nós vamos ser crente e santo como todo mundo. E Hebreus 9, verso 9 em diante, diz assim, olha que interessante. E isto é uma parábola, os sacrifícios e tal, né? É uma parábola para a época presente. Segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, os sacrifícios que eram oferecidos na época lá, né? Embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar quem presta culto. Então, quem é eficaz para lavar a consciência? O sangue de Jesus Cristo. E ele diz, baseados, os quais, verso 10, os sacrifícios, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, abluções, impostas ao tempo oportuno, que foi o Antigo Testamento. Agora é reforma, porque Jesus Cristo veio. Aí, Hebreus 10 completa esse raciocínio dizendo assim, lá no verso 22. Aproximemo-nos, se Jesus é o santo... Verso 19, vai. Tendo, irmãos, liberdade para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, a carne de Cristo, tendo ele grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que a gente faz? Se aproxima com sincero coração, verso 22, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Quem é que purifica a nossa consciência? O sangue de Jesus Cristo. Ele purifica e agora os crentes purificados devem trabalhar com esta iluminação para continuar o processo de purificação em vida.
que é o que a gente faz na ceia, que hoje nós teremos. Nós agradecemos pelo lavar de Jesus Cristo, e aí ele diz, examine-se cada um a si mesmo. E se a gente encontra, o sangue de Jesus, através do Espírito Santo, é quem vai nos ajudar a nos livrar daquilo que existe de errado. Então, não existe escravidão de cristãos. O que existe é desleixo na vida espiritual. Aí você tem N exemplos, Sansão, Elias que não corrigia os filhos, e os filhos faziam um monte de asneira na frente da igreja. Aí uma bagunça, né? Então, é o sangue de Jesus, e a gente, iluminado pelo Espírito Santo, deve trabalhar esse processo de santificação. Obrigado. E e aí eu vou falar como mãe. Como mãe. Como é difícil você imaginar que um filho seu não será salvo. Né? Então, quem vai convencer o meu filho e o seu filho é o Espírito Santo. Só que o que depende de nós, como pais, nós devemos fazer. Né? E eu lembro da Luzinete, assim que ela chegou na igreja, e ela me falava, eu me preocupo profundamente com os pais que não pregam para os seus filhos. Que apenas trazem para a igreja, mas não pregam para os seus filhos. E qual de nós pode saber qual o dia que nosso filho irá morrer? Nós não sabemos. E imagine qual a tristeza será a nossa de saber, e se isso acontecer, de que um ente querido nosso foi embora, né, que ele morreu, sem ter ouvido da palavra de Cristo, da salvação. Né? Então, o que nos compete fazer como cristãos, como servos do Senhor, como missionários, cumprindo o ID, nós temos que fazer. Né? Porque é muito fácil eu pensar na minha vida, e aí eu preciso, sim, pensar na minha vida, né? De não viver uma vida de pecado, né? Mas eu preciso entender a seriedade do que é não estar com Cristo. Né? Então, assim, e como isso afeta, eu saber o que vai acontecer comigo após a morte, afeta toda a minha vida. Afeta ou não afeta? Sim. Então, vamos lá, recapitulando. Eu preciso entender que a morte é uma realidade para nós, né, devido ao pecado. Eu preciso entender que a minha vida é breve, a minha vida e a vida de todos aqui nessa, por mais longeva que seja a vida de qualquer pessoa, é uma vida breve, comparada à eternidade. Né? E eu preciso entender que eu vou sair do bom para o melhor. Para Paulo, gente, ele estava constrangido, porque nessa vida, a vida nessa terra era um meio de quê? De servir a Cristo. Ele não fala lá na palavra que era um meio dele desfrutar das alegrias dessa terra. Não, ele estava constrangido, porque enquanto ele estivesse aqui, era um meio dele servir a Cristo. Mas na morte, era um meio dele estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. E muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, e não estou dizendo que isso não é bom, que não é legítimo, né? Mas Paulo estava preocupado em servir a Cristo o tempo que ele estivesse aqui. Porque lá ele fala, passa para o próximo aí. Olha lá no final. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por quê? Porque ele ia desfrutar? Né? Ele ia desfrutar dos prazeres desse mundo? Não. Ele estava preocupado porque ele estando aqui, ele tinha mais tempo para servir a Cristo. Mas ele morrendo, ele estará incomparavelmente melhor do que aqui. Amém? E no aspecto, nós chegaremos em casa. É pensar que nós chegaremos em casa. Mas que aqueles que estão perdidos, né, já estarão em sofrimento eterno. O seu corpo estará repousando na sepultura, né, assim como o nosso, quando morrermos. Mas nós já entraremos para a felicidade eterna
e os outros já entrarão para o sofrimento eterno. E aí nós aprendemos que, no estado intermediário, é uma relação de quê? De bênção e expectativa. Porque eu já estarei feliz, já estarei, né, nesse estado de felicidade com o Senhor, mas eu estarei aguardando o quê? A ressurreição. A ressurreição. E é a ressurreição de Alessandra como Maria? Não. É a Alessandra mesmo. Se você não gosta, é esse corpo. Mas, claro, que é um corpo glorificado. É um corpo sem mancha, sem o peso do pecado. Né? Mas será esse corpo. E esse corpo também, daqueles que não são salvos, ressuscitará para a desonra, para o sofrimento eterno. Né? Então, ele não será aniquilado. Ele não será aniquilado. Ele vai sofrer com o corpo também, que eu não vou nem falar o meu, não, é o corpo dele, né? No sofrimento eterno. E a gente precisa entender que quis o Senhor que fosse assim, que nosso corpo ressuscitasse, assim como Cristo ressuscitou, né? Com um corpo glorificado. Né? E viveremos eternamente com o Senhor. Mas eu não vou ficar dando spoiler, tá? Das próximas aulas. Né? Mas venham, venham. E é provisória e incompleta, né? Porque nós estaremos ali por um período. E aí, quando a gente pensa, mas o ladrão ali na cruz, ele viveu uma vida toda de pecado, né? E ele, gente, foi no segundo, como é que fala? Nos 45 do segundo tempo. Né? Ele teve ainda a oportunidade de estar com o Senhor. Imagine. Mas imagine também como é viver uma vida longe do Senhor. É como estar morto. É como você está morto. Né? Então, quanto mais cedo, melhor. Eu falo que eu não trocaria a minha vida, a vida que Deus me proporcionou, através da vida da minha mãe, que gastou esse tempo em me trazer e me levar em conhecer o Senhor, por nada do que outras pessoas viveram. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu tenho 47 anos. Desde que eu me entendo por gente, né, eu conheço o Senhor. E muitas vezes a gente só conhece o Senhor de ouvir falar. Mas quando você se aproxima e conhece o Senhor verdadeiramente, você tem certeza da sua salvação e de que você vai viver a eternidade com o Senhor, isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. Nenhum prazer nessa terra se compara a viver com o Senhor. Né? Então, no estado intermediário, é provisório e incompleto. E há consciência. Eu preciso entender que há consciência. Eu não tenho como voltar. Quem morreu sem Cristo também não tem como voltar. Eu não tenho como avisar aos meus parentes. Então, se a gente quer ajudar alguém, é agora. É agora. Né? É tarefa fácil? Não é, mas é agora. Porque depois não adianta você rezar uma missa, você não adianta orar pela vida, né, pela morte. Ali acabou. O que tem que ser feito, seja feito agora. E no estado intermediário a gente já desfruta da alegria celestial e aguardamos a salvação, a salvação não, a ressurreição do corpo. Amém? Só mais algumas coisinhas aqui para lembrar. Paulo, então, queria ter a sua vida, como ele fala, para servir, ficar na carne, para servir a Cristo. Só deixando claro que o serviço a Cristo era a pregação da palavra. É muito importante porque existem um dos problemas com a igreja, e que Satanás vai tentar a igreja, chama-se distração. A gente pode gastar muito tempo fazendo muita coisa, menos pregando a palavra. A tarefa principal da igreja para ajudar alguém e nós é a pregação da palavra. Então, quando ele fala de servir, é porque ele quer pregar. E ele diz a Timóteo, prega a tempo, fora de tempo. Então, é pregar a palavra. Segundo, esses dois termos ajudam. Justificação é aquilo que Jesus Cristo fez e limpou a nossa vida. A gente não deve nada. Ninguém entra no céu mais justificado do que outro. A justificação minha, de Moisés, de Pedro, é tudo igual. Agora, a santificação é diferente.
Isso significa dizer que a Bíblia tem para nos ensinar coisas além da salvação. Porque a igreja deve pregar a salvação, mas tem muitos outros assuntos, porque o céu começa na terra. Então é estranho a gente não ter na igreja, majoritariamente, eu vou falar porque nem todo mundo na igreja necessariamente deve ser crente, tranquilo, isso não depende da gente, mas majoritariamente é estranho que não haja um ambiente celestial, uma atmosfera celestial, de pessoas que pensam celestialmente. Então, pessoas que são determinadas por amargura, por rancor, por raiva e tantas outras coisas que não apontam para o céu, podem existir, mas é estranho que isso não se interrompa. A igreja precisa, por isso que ela precisa pregar sobre a salvação, mas também pregar sobre a santificação, porque o céu começa agora e tem muita coisa para a gente fazer. Pregando a redenção e vivendo a redenção. A gente deve viver a redenção agora. Então, aí a pergunta que a gente deve fazer para nós, né? Deixa os outros para lá. A gente pode enxergar a Igreja do Cruzeiro, os nossos ministérios, como ministérios redentivos? Com uma atmosfera redentiva? A despeito dos erros que aconteçam, existe essa atmosfera redentiva entre nós? Que mostra que a gente já está no céu? Porque senão a gente fala do céu como uma coisa que não vai chegar longe, Jesus, a gente se encontra lá. Não, começa agora. A igreja precisa experimentar isso. Então, quando eu vejo gente encarcerada, eu vou dar só um exemplo bem simples. Eu sou um cara que eu gosto de... Eu não sou vendido ao pragmatismo, não, mas eu sou pragmático. A Bíblia diz que se alguém der uma oferta e tiver alguma coisa contra seu irmão, e se lembrar, para de dar oferta, resolve o que tem no coração e depois volta o mais rápido possível para a sua prática de ofertar. O que significa que quando alguém está ofertando, ele está dizendo publicamente que o coração dele está em paz e que ele não tem nada contra ninguém. Quando alguém vem conversar comigo dizendo, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu falei, pois não, é que eu tenho um problema que há 2 anos, eu nem vou colocar 20. Eu tenho pessoas que falam assim, 2 anos atrás, o que aconteceu 2 anos atrás? Você não ofertou mês passado? Ofertou. Então, por que você não falou desse problema para mim antes? É estranho para mim, porque isso não é celestial. Isso é absolutamente carnal. O motivo pode ser correto, a razão pode ser correta, mas o tempo demonstra que tem uma carnalidade. Não pode existir dentro da Igreja de Jesus Cristo problemas incrustados. Isso é uma demonstração de carnalidade. Eu quero falar, eu tenho razão, está tudo correto. Mas você está errado porque você demorou esse tempo todo. Como é que você pode ofertar se dentro do seu coração você sabia que tinha alguma coisa errada e que você tinha que acertar? Não estou dizendo nem com o pastor, às vezes tem alguma coisa na igreja assim. Não pode existir crente rancoroso. Isso é só um exemplo para demonstrar que se a eternidade começa aqui e todo mundo está ofertando, para mim é estranho quando eu tenho gente de cara fechada, bicudo, e demonstrando que tem. Eu vou falar mais disso hoje lá em Efésios, porque isso está demonstrando que tem alguma coisa errada no desenvolvimento da santificação. A justificação está correta, mas a santificação está completamente equivocada. E isso, eu posso nem falar com ninguém, atrapalha a igreja. Um pastor menos santo atrapalha a igreja. Se eu não cuidar da minha família, eu atrapalho a igreja. Então, eu posso entrar mudo e sair calado. Eu estou atrapalhando a igreja, porque não é para entrar mudo e sair calado. É para eu ser bênção na vida dos outros. Então, veja que a santificação, ela, se não for vista da maneira correta, ela pode ser um problema gigantesco, de uma carnalidade enorme, onde tenham pessoas que ofertem na igreja e o coração está bicudo com uma outra pessoa. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Isso. Na vida de quem faz isso, não faz o menor sentido. Isso não é celestial. Tá bom? Obrigado. Obrigada, pastor. Pode passar, Augusto. Não, o outro antes. Antes desse. Uai, não foi. Voltam. É esse aí. Então, eu preciso aqui, só para a gente fechar, é morte, após a morte, estado intermediário, aguardando o quê? A ressurreição. Eu quero que a gente fixe
né, isso na nossa mente. Morte, estado intermediário e ressurreição. Agora pode ir lá para a referência bibliográfica. Não sei se está dando para ver ali, gente. E são os materiais de apoio, e é bom a gente saber, até para que os irmãos, se tiverem interesse, buscarem, né, para ler. É um material muito bom, muito rico. Né? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Né? E depois, somos todos teólogos. Então, é porque, assim, muitas dúvidas a gente tem, e, às vezes traz de forma mais didática para a gente. Na nossa linguagem. Né? Temos ali a Bíblia e o futuro, os símbolos de fé. Isso tudo está à nossa disposição. E ali, guia de estudos e confissão de Westminster. O que acontece? Eu não sei se tem ali atrás, pastor, mas eu acho que depois a gente podia deixar um exemplar ali atrás. Porque, para quem não tem acesso à internet, às vezes você tem uma dúvida, e é extremamente didático, né? E vem, né, os catecismos vêm com perguntas. Né? Então, se você ainda não teve acesso porque não teve oportunidade, né, ou não teve curiosidade, que nós, cristãos, devemos ser curiosos em relação à palavra de Deus, eu acho bom a gente deixar ali para as pessoas que quiserem manusear. Né? Em primeiro lugar, você vai manusear a sua Bíblia. Né? Você vai manusear e ter contato com a palavra de Deus. Mas nada pode ser bom que não possa melhorar. Então, eu posso pegar, né, e aperfeiçoar meus estudos. Né? E um dos temas da igreja é o quê? É o quê? Adorar, aprender, servir, amar e servir. E eu preciso aprender. Eu preciso estar aqui para aprender. Amém? E é isso. Vamos orar? Pastor, o senhor pode orar? Deus bendito, nós agradecemos. Obrigado porque a tua palavra fala do estado intermediário. Isso faz uma diferença gigantesca na maneira como nós vivemos antes de chegarmos lá. Padre, bendito seja o teu nome para aqueles irmãos nossos, Natal Florencio, por exemplo, que já chegou em casa. Obrigado, Deus, que o Senhor manteve a vida dessas pessoas através do seu Espírito, vivendo de fé em fé, de glória em glória, até que esse dia chegasse. Para elas, esse dia chegou. O nosso ainda não chegou. Ainda, assim como Paulo, estamos constrangidos, mas nós temos uma tarefa. E essa tarefa é viver esses dias para que o teu nome seja glorificado e bendito através da nossa vida. Dá-nos graça para que vivamos vidas com um propósito maior. Vivamos vidas justificadas e cada vez mais santificadas. Que a Igreja do Cruzeiro, Deus, possa experimentar como é a cada dia viver uma vida diferente à luz das suas crenças que passa no estado intermediário. Faz-nos uma igreja vibrante. Faz-nos corações alegres, perdoadores, graciosos. Corações, ó Deus, que sabem ajudar os outros a recomeçar, porque nós mesmos já recomeçamos. Quando alguém erra conosco, nós temos a oportunidade também, quando erramos, a recomeçar. A igreja é um lugar de recomeços. Ela prega recomeços e dá-nos graça de vivermos esses recomeços. Que nesse início de ano seja esse o primeiro pontapé, esse primeiro domingo. E vivemos, todos nós, aquilo que precisarmos no recomeço de ano. É a nossa oração em nome de Jesus.